Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 11 de fevereiro de 2026, rodadinha bem cheia da NBA, porque em breve teremos aí o All-Star Game, né? O All-Star Weekend, na verdade. E com isso, os jogos estão sendo aí todos amontoados para que a gente tenha um final de semana livre, mas também a gente tem hoje uma das grandes oportunidades da semana de estar fazendo muito dinheiro com bets em NBA. Ontem a gente só teve 4 jogos, 100% de greens lá no nosso grupo VIP, que segue por apenas R$20, R$30 por 2 meses, ou então 50 para a temporada completa. Vocês ficam com a gente até o final de fevereiro, mais março, abril, maio e também o comecinho de junho, que é onde acontece a NBA Finals. Então, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo também. Só que como a rodadinha é cheia hoje, vamos acelerar, porque tem muito que ser dito a respeito desses jogos aqui. Então, já vai caprichando no like, meta de 120 likes para esse vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar aí no seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha e ativar o sininho de notificações para não ser pego de surpresa sempre que a gente publicar vídeo, né? E dê tempo aí de assistir o nosso conteúdo, ver os nossos números e estatísticas, porque esse é o nosso diferencial. Aqui a gente sempre se baseia em números e estatísticas, muito conhecimento não só para indicar tips para vocês, mas também para tornar vocês apostadores de mais alto nível, mais críticos e que tomam boas decisões através das melhores ferramentas e também desses números e estatísticas que vão te ajudar a ser bem lucrativo. Fechado, o nosso grupo VIP diferencial também é que a gente está sempre tentando ensinar a galera com guias, e-books, muito material e vídeo exclusivo, e você também pode apoiar o nosso canal clicando no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. Por um valor simbólico, você tem acesso a lives exclusivas, vídeos exclusivos e ajuda o projeto a seguir acontecendo. Fechado? Vamos falar aqui de Hornets e Hawks. O Hornets é o grande time do momento, o Atlanta Hawks é um time que pode dar trabalho para eles. O Atlanta recentemente fez aí alguns movimentos nos quais eles tentaram mudar a grande liderança da sua franquia. Eu acho que um movimento equivocado, apesar do Jalen Johnson ser excelente, eu não vejo esse time com capacidade de ser campeão com ele no comando da franquia. Enquanto que os Hornets vêm cantando e não só jogando bem, venceram os últimos 2 jogos consecutivos contra os Hawks, incluindo o último, onde aconteceu em Atlanta. Hoje, jogando em casa e com um time saudável, eu acredito que eles possam dar trabalho a esse Atlanta, mas o próprio Hawks também tem encaixe para poder ferir eles. É um time que tem bastante presença ali para ferir o garrafão frágil dos Hornets, mas o Charlotte é favorito. Além da gente ter que respeitar o mando de quadra no geral, a gente tá falando de um Hornets que nos últimos 11 jogos eles foram muito bem em diversas categorias, sendo aqui o 6º melhor ataque por 100 posses de bola nos últimos 11 jogos, a 4ª melhor defesa e o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses. Quantos pontos você faz, menos quantos você sofre a cada 100 posses. O do Charlotte é o 3º melhor da NBA. Enquanto que o net rating do Atlanta Hawks é um net rating bem mediano aqui, tá apenas o 17º da liga, e eu gosto de ficar a favor de boas defesas, não é como se a equipe do Hornets fosse uma defesa assim de elite, mas é uma defesa que, como eu disse, nos últimos 11 jogos foi a 4ª melhor, enquanto que o Atlanta foi a 17ª. Os Hawks também é um time que acaba sendo muito exposto porque eles jogam no ritmo alto, segundo mais alto da NBA. Com isso, a gente tem muitas posses de bola por minuto e mesmo que o rival não esteja com aproveitamento alto, são tantas posses na partida porque eles gastam pouco relógio que a gente costuma ter jogos mais bem movimentados. Então, vamos aqui para alguns dos nossos sinais. A gente acredita no favoritismo de Charlotte Hornets para essa partida. A gente também acredita em um jogo bem movimentado, bem pontuado. Em relação à pontuação, um jogador específico para a gente operar nesse jogo, eu já acho que fica um pouquinho mais complicado da gente investir em alguém. Porém, o Atlanta Hawks, geralmente eles acabam sofrendo um pouquinho mais para armadores. Eu acho que Brandon Miller, o LaMelo e o Conk-Knuckle podem fazer a diferença aqui e pontuar bem contra essa equipe do Atlanta Hawks, tá? E como eu disse para vocês, nessa temporada de 25, se a gente for pegar aqui os últimos 30 jogos, mais especificamente, que eu acho que é um recorte interessante, a gente pode observar o seguinte: eles foram um dos 10 times mais interessantes para se trabalhar com over pontos de jogador, na verdade o segundo mais, e também em assistências, o 3º mais interessante. Para a posição de shooting guard, que é onde atua a maioria dos bons jogadores desse time do Hornets, a gente tem aqui o LaMelo Ball, o Conk-Knuckle e também o Brandon Miller podendo se destacar, principalmente através do território triplo, já que nos últimos 30 jogos o Hawks eles foram o 5º que mais sofreu bola de 3 para alarmadores. O LaMelo é mais um armador do que um alarmador, mas ele tem altura também de shooting guard, então acho que tudo isso corrobora para que eles possam pontuar bem, beleza? Agora vamos aqui para nossa próxima partida, Cavs e Wizards. Aqui a gente tem um palpite mais certeiro de dizer é isso aqui que é o melhor a ser feito, tá? O Cavs joga em casa, eles vêm numa sequência muito interessante contra os times do Oeste, e agora eles precisam se motivar dentro de casa a enfrentar um Wizards que não é um time que representa grande ameaça, mas que é excelente para os jogadores fazerem números. Dentre eles o James Harden, que vai ter a sua estreia hoje jogando em casa pelo Cleveland. Então é um jogo especial para esse jogador que também
deve querer fazer o seu primeiro duplo-duplo nessa franquia através das assistências. Então, nosso palpite vai ser um over em assistências do James Harden. O Wizards é um time que defende mal, uma das 10 piores defesas da liga, é um time que joga rápido, então cede muitas posses de bola por minuto, é um dos 10 que mais cedem assistências por jogo, e é um time extremamente vazado para jogadores bigs, e o James Harden é excelente para potencializar esses jogadores mais altos. O Jarrett Allen pode ser um dos principais pontuadores da partida, já que o Wizards sofre muito no garrafão, e muitas dessas conexões do Harden com o Jarrett Allen podem gerar boas assistências. Vão de mais de 8.5 assistências dele, tá? A odd está excelente. Como eu disse, os jogadores gostam de buscar números contra o Wizards, porque perder não é mais, na verdade ganhar não é mais que obrigação, né? E perder aí de fato é um grande problema, mas para perder do Wizards tem que fazer muita força. Não podendo servir alguns jogadores bigs, que geralmente arremessam perto da cesta, onde o aproveitamento é mais alto, e o próprio Donovan Mitchell também tem caixa para pontuar muito bem nessa noite. O James Harden pode correr atrás da sua primeira partida com 10 assistências, jogando pelos Cavs. Beleza? Então a gente tem aqui o James Harden com uma média de 8.1 assistências por jogo na temporada. Ele foi over em 3 dos últimos 4 jogos quando a gente fala a respeito de assistências. E no último jogo contra o Wizards ele completou para 9 e teve aqui um over onde ele completou para 8 nesses 2 jogos aqui, vestindo a camisa do Los Angeles Clippers, beleza? Mas em algum momento ele vai dar esse salto, ele vai completar essas 10 assistências aqui, porque o Wizards é um time muito favorável para se operar com over em assistências de armadores. Na temporada em geral eles são o 5º time que mais cede assistências por jogo, é um time que tem a defesa de perímetro ruim e é um time que também sofre bastante no pick and roll man. O Harden é excelente para cantar esse pick and roll man e consequentemente conseguir encaixar passes com pontos fáceis aqui, como eu disse, para os pivôs dos Cavs, já que o Wizards eles são o 6º time mais vazado para pivôs em toda a NBA. Beleza? Então aqui quase todo o over faz sentido, incluindo over gerais. O Wizards gosta de explorar bastante o território triplo e o Cavs é uma das piores eficiências em defesa de bolas de 3. Então a gente tem aqui o Cavs com poder de fogo absurdo e com a defesa razoavelmente frágil, um setor onde se o Wizards esquentar, aí eles vão pontuar até o final da partida. Então é um cenário para um jogo bem over. Eu priorizaria ali somente a pontuação dos Cavs. O Cavs deve vencer, mas é uma odd muito baixa para se arriscar na vitória simples de um time que no fim não vale tanto a pena por conta dessa odd baixa. Então o melhor caminho é trabalhar com jogadores, tanto a pontuação do Donovan Mitchell, a pontuação do Jarrett Allen, o over em assistências do Harden e também ali o over pontos mais rebotes do Jarrett Allen também pode ser interessante. Outra coisa que eu ficaria de olho se você acredita que o Harden também vai se destacar é um jogo bom para ele ali em relação a pontos mais assistências. Também pode ser bem interessante hoje, mas vamos priorizar, diante de tantas possibilidades de jogadores podendo pontuar contra o Wizards, somente em quem vai distribuir esse jogo, para quem vai dar os passes para que esses caras pontuem. O único risco nessa partida, eu não tô falando de um blowout, porque pode acontecer, mas acho que o Harden não precisa de todos os quartos para poder fazer esse over em assistências, ele só precisa ali de algo em torno de 30 minutos de jogo, mas, como eu disse, ele vai fazer uma forçadinha para alcançar esse duplo-duplo. O meu único grande medo realmente aqui é se ele usar e abusar dos arremessos, e aí através da pontuação ele ignorar um pouco os passes. Então, entre ali no over em assistências dele, se no primeiro quarto vocês virem que ele não tá soltando a bola, aí o ideal mesmo assim é pular fora, mas eu acredito que para pré-jogo tem muito potencial. Vamos falar aqui de Magic e Bucks, aqui a gente tem uma duplinha para vocês, tá? O Orlando Magic, como eu sempre digo, é um time que não tem muitas fragilidades defensivas, mas se tem uma fragilidade deles que é uma constante, é na defesa de armadores. Nos últimos 30 jogos, eles são o 6º que mais sofreram pontos por jogo para armadores na liga, e na temporada é o time mais vazado para jogadores dessa posição. Então, no último jogo, a gente até indicou o Ryan Rollins. No fim das contas, quem pontuou bem foi o Porter Jr. Então, a gente sempre tenta entender quem é o jogador que tem mais encaixe para pontuar contra determinado adversário. A única conclusão que a gente tem contra o Magic é que tem que ser um armador. Só que os dois são armadores, então no fim das contas, a gente reduz as nossas possibilidades para 2 caras e a gente tem que escolher o certo. No último jogo, a gente acabou não escolhendo o certo, mas o Ryan Rollins foi bem, ele teve ali um aproveitamento alto, o problema foi o terceiro e último quarto dele, que aí ele deixou a desejar. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui com a pontuação mais baixa dele, tá? Quando abrir aqui o mercado, a gente pega a linha de pontos baixas dele, atualmente está em 17.5 a linha média, a baixa deve estar em 13.5, em 14.5, eu vejo o Ryan Rollins ali com algo em torno de 15 pontos para hoje, mas dá para esperar que essa linha de pontos baixos aparecer, tá? Porque ele deve bater aqui a casa dos 13, 14 pontos, né? Vamos colocar aqui a linha de pontos baixos dele para ele fazer um acima D. E aí a gente dupla com um handicap positivo bem esticado do Clippers, que encara hoje
Mais uma vez, o Houston Rockets, ontem a gente indicou no VIP um handicap negativo do Houston, bateu, mas o Rockets é um time muito limitado na quantidade de jogadas a serem feitas. Eles geralmente fazem a mesma coisa. Então aqui, tanto esse handicap de mais 12.5 do Clippers vale a pena, quanto esse mais 16.5 duplado ali, né, com pelo menos 12, 13 pontos do Ryan Rollins, faz sentido buscando uma odd em torno de 1,50. Por quê? Porque, como eu disse, o Houston Rockets é um time que tem poucas jogadas ali no seu cardápio no fim das contas, tá? Então fica mais fácil do Clippers, ainda mais com o Tyronn Lue, que é um ótimo técnico, encontrar uma forma ali de equilibrar o jogo e conseguir jogar em cima dessas poucas jogadas que o Houston tem à disposição. Ainda mais em um jogo de back-to-back, o Rockets é um time que explora muito mano a mano e isso cansa, tá? E o Clippers tem boas peças para pelo menos dar trabalho hoje. Por mais que ontem a gente tenha apoiado os Rockets, hoje esse handicap positivo me parece bem promissor e teria batido no jogo de ontem também, beleza? Tanto do 16 quanto de 12.5. Mas vamos falar primeiro aqui a respeito do próprio Ryan Rollins, que a gente citou para vocês. Ele conseguiu aqui superar os 17.5, que é a linha dele atual para hoje, em 6 dos últimos 8 jogos, em 4 dos últimos 5. E se a gente for pegar algo aqui em torno de 13.5 acima dele, que é mais ou menos ali o que a gente vai buscar, 12.5, 3.5, ele superou nos últimos 8 jogos consecutivos e também em 9 dos últimos 10, tá? Ele teve uma ótima média recente, marcou 14 pontos no último jogo contra o Magic, onde ele simplesmente foi muito mal no terceiro e último quarto, mas começou muito bem. E a gente tá falando de um Magic que 9 dos últimos 10 armadores que enfrentaram eles, né, tirando os próprios jogadores aqui dos Bucks, foram over na pontuação e diversos deles a gente indicou. O Norman Powell, essas duas vezes aqui, o Donovan Mitchell, o Igor Deming. Essa estratégia costuma funcionar muito bem do over de armadores contra eles, porque eles são dos 10 que mais sofrem pontos para armadores na liga, um dos times com pior aproveitamento em defesa de mano a mano, um dos times mais vazados em mano a mano e também no pick and roll ball handler. São duas jogadas que armadores usam e abusam, então esse é o cenário aqui mais interessante pra gente trabalhar. Repito, no fim é tentar entender qual que é o mais favorável, o Porter Jr. ou o Ryan Rollins. O começo do jogo, o volume, o aproveitamento deles vai definir, porque basquete é isso, no começo você vê quem tá quente, quem tá com volume, e de repente você começa a entregar a bola para aquele cara porque ele tá com confiança. Até você esquentar, vale mais a pena insistir no outro ali. Então, quem começar bem, se vocês forem trabalhar com a pontuação média ali do cara, ou seja, 17.5, escolham no ao vivo que faz mais sentido, mas eu acho que o Ryan Rollins 2 vezes seguidas em under contra adversário com tanto encaixe é bem provável, tá? Mas falando aqui a respeito de Houston e Clippers, nos últimos 10 jogos, nas partidas em que o Clippers teve apenas um dia de descanso, eles perderam 1, 2, 3, 4, ou seja, venceram 6 das últimas 10, 60%. Mas eles não cobriram esse handicap de mais 12.5 contra os Bulls, contra o Pelicans, contra o San Antonio Spurs, contra o Dallas Mavericks, nem contra o Indiana Pacers e nem contra o OKC, ou seja, em todos esses jogos aqui, eles não conseguiram cobrir esse handicap de mais 12.5, quem dirá esse de 16.5 que a gente indicou. O Kawhi hoje, se eu não me engano, ele tá como dúvida, ele precisa estar em quadra para fazer algum sentido, e agora no recorte dos últimos 10 jogos dele, com 0 dias de descanso, que é o cenário de hoje, né, eles venceram 3 dos últimos 4, venceram 4 dos últimos 10, mas não cobriram esse handicap contra os Pistons, contra o Minnesota Timberwolves, considerando as vitórias que tiveram, contra os Bulls, e só conseguiram cobrir contra o Atlanta Hawks, ou seja, em 90% das oportunidades em que eles jogaram recentemente sem descanso, eles não conseguiram vencer por 3 de diferença ou mais. Esses jogos aqui, ó, contra Indiana, Bulls e Lakers, aconteceu na temporada passada, tá? Então, se a gente for pegar a temporada atual aqui, 4 eles perderam dos últimos 7 e só conseguiram cobrir esse handicap uma vez em 6, não conseguiram. Fechado, o Clippers teve 2 vitórias seguidas desde a saída do James Harden e ontem eles conseguiram dar trabalho para o Houston Rockets numa noite consecutiva hoje. Se o Kawhi superar, acho que os 21 pontos que ele fez ontem, eles podem dar mais trabalho e serem mais competitivos sim. Falando aqui de Celtics e Bulls, né? O Celtics joga em casa, com o Chicago Bulls tendo aí pela frente o Vucevic, né? O seu pivô de anos recentes. Um time que, com o Vucevic, já tinha dificuldade de defender o garrafão, agora sem ele, esquece. E certamente o Boston Celtics vai explorar bastante ele, porque existe uma motivação de pontuar contra a sua franquia, mas também é o caminho mais fácil. Então, vocês podem trabalhar ou nas assistências do over dos armadores que vão entregar essa bola para o Vucevic, principalmente o Peyton Pritchard e também o Derek White, mas vocês podem trabalhar na própria pontuação do Vucevic. Eu vou trabalhar com a pontuação do Vucevic porque eu acho que é uma linha que tá baixa, tá? Ainda mais jogando em casa, ele vai querer mostrar o seu cartão de visitas pro torcedor, já que ele é a grande esperança desse time dos
do Boston Celtics, né, de fato ser muito competitivo, porque um pivô era tudo que eles precisavam. Então acho que ele pode completar aqui para 15 pontos hoje. Mas se você não gosta da pontuação do Ryan Rollins, mas gosta do handicap positivo do Clippers, duplar pelo menos 10 pontos do Vucevic, com aquele handicap de mais 16,5 dos Clippers também tem um potencial enorme. Mas acho que até a indicação aqui de pelo menos 15 pontos dele faz sentido. Pessoal, não se apeguem aos números que eu trago, tá? Tipo, pô, 14 pontos do Vucevic, 15, 16, isso é mero detalhe. Se apeguem mais à análise e vejam se a possibilidade é dele ir bem ou ir mal. E aí a linha é você que define. A odd é você que escolhe. Às vezes você quer uma odd mais baixa. Às vezes você quer correr um pouquinho mais de riscos e falar, pô, e se eu ir pra loucura e imaginar que ele vai fazer 20 pontos? Entendeu? Então, se apeguem mais à análise aqui, tá? O Vucevic encara um Chicago Bulls com uma das 10 piores defesas da NBA, um dos 10 times mais rápidos por 100 posses de bola, então eles cedem muitas posses de bola por minuto, com isso eles são um pouquinho mais frágeis, né? Um dos 10 times mais vazados da liga, dos 10 que mais sofrem pontos na zona pintada. O Vucevic teve 2 jogos aí pelo Boston Celtics até aqui, jogando 27 e 23 minutos. Mas hoje o adversário é mais frágil, ele vai cometer menos faltas, ele vai poder ter mais volume, e deve ter aí seu em torno de 25 minutos, que eu acho que é o suficiente para ele ir bem, tá? O último jogo, mesmo pontuando apenas 11, ele conseguiu ter 13 arremessos, o que é um número bem alto, que mostra que, quem sabe, ele não vai ter uma importância até acima daquilo que a gente espera dentro desse time do Boston até que o Jason Tatum volte. 7 dos últimos 10 pivôs que enfrentaram o Chicago Bulls foram over nas suas pontuações, alguns deles que ficaram abaixo, como o Jokic. Não quis arremessar, porque não precisava dele arremessando em alto volume para vencer o fraco Bulls. O Miles Turner não é um cestinha, e o Bam Adebayo a gente indicou pelo menos 20 pontos dele no VIP, bateu. Nessas duas oportunidades a gente teve Green, tá? Nessa daqui a gente acabou não indicando, mas foi no jogo de back-to-back aqui do dia 31 pro dia 1º. A gente não indicou porque a gente prefere outras coisas, mas tinha toda a leitura já feita nos dias anteriores. Então, é aqui uma posição na qual o Chicago Bulls sofre bastante, tá? Nos últimos 30 jogos, eles são o sexto que mais sofre pontos para pivôs por jogo na liga, sendo também aqui o quarto que mais cede bolas de 3, e o Vucevic tem esse arremesso triplo. Isso também é um dos grandes potenciais que ele tem. Algo interessante do outro lado, o Chicago Bulls é um time com muitos armadores, e os Celtics, eles são o quarto que mais cede assistências pro jogo para armadores na liga. Dá para ficar de olho nesses caras? Dá, mas eu tenho dúvida de quem vai ferir esse Boston através desses passes. O Boston tem uma boa defesa e o Chicago Bulls não tem um grande cestinha à disposição, pelo menos não mais e não nesse momento. Perderam Desumo, perderam Kobe White, perderam o próprio Vucevic, então eu tenho algumas dúvidas aqui. Mas se vocês acham que o Bulls vai ganhar, faz sentido investir num jogador a favor deles. Mas eu vou ficar aqui com a pontuação do Vucevic, que deve brilhar hoje contra o seu ex-time, time que sofre muito no garrafão e que é uma péssima defesa. Beleza? O jogo entre Celtics e Bulls, inclusive, deve ser um jogo over, tá? E o Celtics é favorito, mas a linha tá muito baixa aqui para eles vencerem a odd, né? Então não vale a pena se arriscar. Nets e Pacers, Sixers e Knicks, Toronto e Pistons é de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP. Garanta sua vaga, chama no WhatsApp e aproveitem o melhor preço do mercado numa promoção por tempo limitado. Houston e Clippers a gente já deu a letra aqui para vocês. E Timberwolves e Blazers também é de análise exclusiva. Vamos falar de Pelicans e Heat, porque aqui o caminho é trabalhar com over em assistências. Eu vou priorizar o time que eu acho que vai vencer. Então a gente tem o Jaime Jaquez e o Davion Mitchell como os principais jogadores para fazer isso. Só que eu acho que mesmo jogando em casa com a possibilidade de perder, o Pelicans tem um jogador muito interessante. Então, eu acho que eu vou acabar ficando com ele, tá? Vai ser o Trey Murphy III. A gente já vai analisar aqui os números deles com vocês, mas é porque o Heat é o time mais rápido da liga. Eles cedem muitas posses de bola por minuto e são dos 10 que mais cedem assistências. O Trey Murphy, ele vem sendo bem regular. E se a gente for pegar aqui o Davion Mitchell, a linha dele eu acho que tá um pouquinho alta. Eu acho que ele é um cara de 5.5, tá? Se a gente for pegar aqui o Jaime Jaquez, a linha dele tá um pouquinho mais adequada e dentro das últimas médias dele, onde ele fez 7, 6 e 5. Só que talvez ele não seja da posição ideal para isso. Enquanto que o Trey Murphy vai ter minutagem alta, tem média, tem linha baixa. Então acho que faz mais sentido, ó. É só de 2,30 ainda mais, né? Dá até para encerrar no ao vivo ali com um bom retorno. Se a gente for pegar aqui 3 assistências dele, quando tá pagando em 22, eu já acho pouco. Mas enfim, a gente tem aqui 5 assistências do Jaime Jaquez e também o Trey Murphy. Vamos analisar as duas aqui, começando pelo Trey Murphy, tá? Ele conseguiu superar essa marca aqui que a gente busca para hoje de 4.5 assistências nos últimos 3 jogos consecutivos, em 8 dos últimos 15, e em grande maioria ele ficou bem perto, tá? Se no ao vivo a linha dele abaixar, como tá alta a odd, se ele não der nenhuma assistência nos primeiros 4 minutos, provavelmente vai baixar para 3.5 e aí
é a hora ideal de pegar, porque em 10 dos últimos 15 ele supera essa marca. Ele tem 3,8 assistências de média nessa temporada, vive ótimo momento, tá fazendo jogos de quase 40 minutos, o que é um absurdo, e 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Heat foram over nas suas assistências, tá? O Trey Murphy, apesar dele estar computado aqui como um ala ou ala de força, muitas vezes ele até arma o jogo desse time, ainda mais com diversos armadores dos Pelicans estando de fora, sendo poucos confiáveis ou saindo do time, como por exemplo é o caso do Alvarado. Então ele tá conduzindo muito o jogo e vai ter como construir para vários jogadores atléticos que vão atacar em cesta em velocidade desse jogo de transição do Heat. A perspectiva para essa partida é um over, o Heat na minha visão é favorito e vale o risco mesmo fora de casa e a favor deles, mas dá para colocar um HC positivo pequenininho ali de mais 2, mais 3.5 para ter uma margem de segurança. Mas o ideal mesmo é trabalhar com jogadores. E o Jaime Jaquez, vamos pegar aqui as linhas dele, é um cara que vem crescendo bastante. O único problema é que ele é muito bom em várias coisas e geralmente ele vem do banco. Então, se ele não corresponder nos primeiros minutos dele, ele acaba perdendo um pouquinho de minutagem de volume. Ou às vezes ele tá mais preocupado em pontuar e pegar rebotes que dar assistência. Isso gera alguma inconsistência dentro dos objetivos que a gente tem para trabalhar com ele, tá? Mas ainda ele tem enorme potencial, tem 4,7 assistências de média na temporada até aqui, superou essas 4.5 nos últimos 3 jogos consecutivos, em 9 dos últimos 14 jogos, 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis ali que enfrentaram o Pelicans foram over nessas assistências. Ele tá sendo computado como ala aqui, tá? Mas ele é daqueles caras que joga um pouquinho de tudo, só não joga de pivô. Até armar o jogo, às vezes ele arma ali, mas geralmente como um SG ou como um ala mesmo, não exatamente como um condutor, que é o caso do Davion Mitchell. Mas o Davion Mitchell também ele vem perdendo um pouquinho de minutagem, por isso que eu não indiquei ele. Isso acaba fazendo com que muitas vezes isso dê espaço para o próprio Jaime Jaquez brilhar, ou um jogador mais secundário que venha do banco ali, ou seja, escalado titular como surpresa do Heat. Beleza? Vamos falar aqui de Denver Nuggets e Memphis. O Memphis completamente desfigurado. O Jokic não precisa pontuar tão bem para que seu time em casa vença um time tão fraco. Então, ele deve distribuir mais o jogo, mesmo que ele tenha encaixe para pontuar bem. Ele vai soltar mais a bola, mas o meu objetivo vai ser trabalhar com a pontuação de 3 de um cara que eu confio mais, porque o Memphis Grizzlies é um dos times mais vazados para armadores na liga. Eles também são dos times que mais cedem bolas de 3 para jogadores dessa posição. E com o Jokic atraindo 1 ou 2 marcadores com facilidade, ele deve soltar a bola para que o seu fiel escudeiro pontue bem no território triplo. Vamos de mais de 2.5 bolas de 3 do Jamal Murray, beleza? Odd de 1,64, gosto bastante. O Memphis, se a gente for pegar aqui na temporada em geral, para point guard, que é a posição do Jamal Murray, é o time que mais cede bolas de 3 por jogo para essa posição. Em relação a pontos, eles também são bem vazados, tá? Um dos 10 mais vazados, mas o objetivo é mais longo, então eu vou preferir aqui apenas o Jamal Murray arremessando do território triplo. Fechado. Em segundo, eu ficaria ali com as assistências do Jokic, mas eu acho que essa é disparada a melhor opção, porque ele é o arremessador mais confiável do Denver, ele joga em casa, confiança da torcida, o mercado projeta ele com 3.1 bola de 3, e ele também é um cara assim que ele consegue criar espaço para o próprio arremesso de 3 sem precisar de alguém passando a bola para ele. É um dos melhores jogadores da liga em números nessa temporada em fazer isso. Teve pelo menos 3 bolas triplas em 3 dos últimos 4 jogos, 2 vezes consecutivas isso acontecer contra adversário tão favorável é difícil. Ele deve ter boa minutagem, tá jogando ali em torno de 35 a 40 minutos recentemente também, com 41% de aproveitamento nas bolas de 3, o que é absurdo. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis ali que enfrentaram o Memphis foram over nas bolas triplas, e os últimos 8 consecutivos também, tá? A grande maioria desses caras aqui com pelo menos 3, acredito que ele possa conseguir hoje esse over também. Beleza? E para finalizar, vamos falar aqui de Jazz e Kings, e depois a gente fala ali de Warriors e Spurs, jogo que acontece na virada da madrugada. Mas antes, pessoal, não esquece de se inscrever e deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. O jogo entre Phoenix Suns e Thunder é de análise exclusiva do VIP. A gente trouxe para vocês aqui os times com maiores pontos fracos a serem explorados. E dá muito trabalho fazer isso, então a melhor forma de reconhecer é clicando no botão de joinha. Jazz e Kings, a gente tem a expectativa de um jogo over. O Jazz joga em casa, finalmente tá levando a sério, enquanto que o Kings vem bem desfalcado. Sem Lavine, sem Hunter, sem Malik Monk, sem Sabonis, sem Keegan Murray e sem Russell Westbrook. Jogadores aqui que ou são titulares absolutos ou são muito importantes na rotação. Então, é um time que vem fragilizado
E mais do que isso, segue com a formação meio baixa, sem um pivô de origem que é um grande reboteiro, um Kings que arremessa muito, mas erra muito, então muitas bolas devem sobrar. Com isso, vamos trabalhar no over em rebotes do Jusuf Nurkic. Contra o Jazz, eu gosto de trabalhar no over de assistências, mas não tem ninguém interessante para passar a bola nesse Kings. Eu também gosto do over em bolas de 3, mas não tem também nenhum arremessador confiável para hoje. Então a gente vai inverter, vamos trabalhar no time da casa e vamos aqui em pelo menos 10 rebotes do Jusuf Nurkic, que hoje joga em casa, né? Um time levando um pouquinho mais a sério na questão defensiva. 9,5 acima D é interessante, superou em 4 dos últimos 5 jogos. Vem de uma sequência de 13, 14 e 16 rebotes por jogo. Quando a gente pega aqui na temporada em geral em relação a aproveitamento dos Kings, é o terceiro pior em rebotes da liga. Em rebotes ofensivos, em rebotes defensivos, na verdade, né? A gente tá falando de um Kings que tem um quarto pior, ou seja, o Nurkic pode pegar rebotes em fases ofensivas e defensivas do jogo, o que aumenta muito as nossas chances, tá? Quando a gente pega aqui para pivôs, em geral, a gente tá falando de um Kings que é o quinto que mais cede rebotes por jogo na liga. E a gente tá falando de um Nurkic que vem jogando a minutagem de titular. Isso, no fim das contas, é uma das coisas que mais importa pra gente hoje, tá? Com esse time de gigantes com o Markkanen, ele e o próprio Jaren Jackson Jr., eles devem proteger bem o garrafão e com isso obrigar que os rivais errem muito. Ele conseguiu superar essa marca em 11 dos últimos 15 jogos, tem média de 10,4 rebotes na temporada. Ele teve um começo ali na NBA, nessa temporada, onde ele não era muito bem ali um titular, então isso prejudicou os números dele que poderiam ser até melhores, e 6 dos últimos 9 pivôs que enfrentaram o Kings foram over em seus rebotes. Então é um cenário muito interessante aqui. Vamos finalizar falando do Wembanyama e dos Warriors. Ontem, se o Wembanyama jogou sério contra o time fraquíssimo dos Lakers que tinha à disposição, acho que hoje contra os Warriors ele vai fazer a mesma coisa, porque ele tá afim de mostrar que vai levar a sério esse All-Star Game. Então ele quer chegar ali com vontade, 23,5 pontos acima dele pra ele vale a pena, superou em 8 dos últimos 15 jogos. O problema é que o Wembanyama, ele vem de uma partida de 40 pontos, ok? É um cara que, sei lá, pô, eu acho que ele deveria ser muito mais dominante do que o que ele é. Às vezes ele arremessa muito mais de 3 do que deveria, enfim, não dá pra entender muito bem qual é a dele. Mas hoje contra um rival aí que joga numa formação baixa, desfalcado de diversos jogadores, ele pode pontuar bem, tá? Muito mais essa questão de altura, mas a gente precisa tomar cuidado porque é um cara que nos primeiros quartos pode simplesmente abdicar de arremessar e aí talvez não valha tanto a pena investir nele assim. O objetivo dos Warriors é não deixar com que jogadores grandes cheguem até o seu garrafão. Mas quando esses caras chegam, aí eles têm dificuldade de defender porque falta um grande protetor de aro para eles. Então, entre 8 e 16 pés da cesta, o Warriors é o quarto time com pior aproveitamento na hora de defender isso. Vamos colocar aqui por zona, e aí a gente pode chegar às seguintes conclusões. No Paint, o Warriors é o quarto time mais vazado da NBA. No mid-range, são dos 10 que mais permitem pontos nesse setor também, sendo inclusive aqui o quinto pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso. E na zona pintada, onde, repito, o Wembanyama pode ser muito dominante, basta ele querer. O Warriors é um dos 10 com pior aproveitamento também, tá? Então, assim, se ele chegar ali, se ele quiser arremessar e não ficar arremessando tanto de 3, ele pode fazer toda a diferença aqui e levar seu time à vitória e superar esses 23,5 pontos, tá? Lembrando que ele é um cara que tem de média na temporada 24,4, um aproveitamento de 52% nos arremessos de quadra, 36% no território triplo, e ontem ele fez 37 pontos no primeiro tempo apenas. 26 minutos completou para 40, e hoje ele pode fazer mais uma partida bem forte assim, repito, desde que ele queira, né? Porque é um cara que vai de 20 arremessos com 25, 26 minutos jogados para 14, em jogos em que ele joga quase 30. Aí depois para 13, então é um cara que, pô, difícil, né? Poderia ser bem melhor do que o que ele é, mas parece que ele ainda tá tentando se desenvolver. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!